Oi pessoal, hoje eu voltei com mais um vídeo pra vocês sobre como ajudar pessoas sem parecer babaca. Bom, então isso é pra todo mundo que convive com pessoas que têm sentimentos, que estão passando por alguma situação ruim. Eu trouxe um guia prático pra vocês do que vocês podem falar, de como tratar alguém que tá passando por algum momento difícil. Tá, e deixa eu começar adicionando aqui que boa parte das pessoas tem boas intenções, mesmo quando elas acabam fazendo alguma coisa que invalida o sentimento da outra, na maior parte das vezes é com boas intenções de tentar ajudar, só que socialmente a gente não aprende a lidar nem com as nossas emoções, nem com as emoções dos outros, então o que a gente tenta fazer para ajudar a pessoa é dar dicas de como essa pessoa pode lidar com a situação, o que acaba subestimando muito aquela pessoa, porque sim, a gente sabe o que fazer pra melhorar a situação e pra gente se sentir melhor, só que por algum motivo a gente não tá conseguindo fazer essas coisas quando tá passando por sentimentos ruins. Então a ideia é como você lida com uma pessoa que, por mais que você saiba que tem alguns pontos que ela poderia estar fazendo para se sentir melhor, por algum motivo ela não está conseguindo fazer essas coisas e você quer ajudar ela a se sentir melhor, sem ficar insistindo nisso e parecer um babaca. Eu vou começar falando para vocês sobre extremos, que eu acho que é o maior problema quando a gente lida com esse tipo de situação. Então teve uma vez que eu estava ensinando uma pessoa justamente isso que eu estou ensinando para vocês, como lidar com os sentimentos dos outros. Então tinha uma pessoa que estava deprimida e eu estava explicando sobre como lidar com aquela pessoa. E daí eu comentei, olha, não é legal ficar falando coisas como mas se esforça para melhorar, porque você tem que ficar feliz, porque não vai ajudar muito a pessoa. E aí o que eu ouvi foi, sim, mas eu digo o quê? Pra pessoa se matar? E aí estamos falando em extremos, e é justamente isso que acontece. Então, ou eu digo pra pessoa se matar, ou eu digo pra ela se esforçar e ficar feliz. E o que acontece é que tem um monte de coisa aqui no meio do caminho que pode ser bem mais útil do que esses dois extremos. Então eu vou começar citando alguns exemplos de coisas que as pessoas ouvem e de como isso soa para quem está passando por algum momento difícil. Então, a primeira coisa que é bastante comum é que isso que você está sentindo é falta de Deus. Se você tivesse lá rezando mais, indo à igreja, ao culto, enfim, você estaria se sentindo melhor. E geralmente quem fala isso são pessoas que são muito mais espiritualizadas. E embora para essa pessoa que está falando, realmente Deus, religião e coisa, faz ela se sentir melhor, não necessariamente que isso acontece com a pessoa que está ouvindo aquilo que está em sofrimento. E mesmo se a pessoa que está ouvindo aquilo ela for espiritualizada e por algum motivo ela não consiga entrar em contato com o Deus dela, ainda assim tudo que a pessoa vai estar ouvindo nesse momento é: você não está fazendo o suficiente, como você não está fazendo o suficiente, você está mal, portanto, isso é culpa sua. E me parece que se o objetivo é fazer com que a pessoa se sinta melhor, essa não é a melhor abordagem. Na realidade, isso vai fazer com que a pessoa acabe se sentindo mais deprimida, mais ansiosa e ainda culpada, porque é ela que é responsável por estar nessa situação. Bom, e um outro exemplo é o também bastante conhecido, mas tem tanta gente morrendo de fome ou passando por situações bem mais difíceis que você não tem nada para ficar triste, a sua vida é tão boa e cheia de oportunidades. E, de novo, a gente passa por aquela mesma questão que é: sim, realmente isso pode ser verdade e realmente às vezes isso ajuda as pessoas a terem alguma perspectiva sobre o seu sofrimento e se sentirem um pouquinho melhores, mas muitas vezes o que a pessoa vai ouvir com isso é: seu sofrimento não é grande o bastante, você não está se esforçando para ser feliz, porque se você estivesse se esforçando com todas as oportunidades que você tem, você ficaria bem, portanto o erro é seu, a culpa é sua, então além de mal, você também está errado. O que, de novo, não vai fazer a pessoa se sentir melhor. Se o objetivo for que ela entre numa competição para ver quem sofre mais, bom, quem sabe você está no caminho certo, mas se o objetivo é fazer com que a pessoa se sinta melhor, quem sabe isso não vai ajudar muito. Um terceiro exemplo, que é bem comum, é ouvir aquelas coisas como: mas era só estar fazendo um exercício físico ou comendo melhor. E sim, isso novamente faz todo sentido e tá com
com uma dieta balanceada, tá fazendo exercício físico, ajuda muito a gente a se sentir melhor, mas se por algum motivo aquela pessoa não tá conseguindo, de novo fazer com que ela se sinta culpada e responsável pelo que ela tá sentindo, não necessariamente vai fazer com que ela consiga fazer essas coisas e consiga tomar esses passos para que ela se sinta melhor. Tá, e eu preciso adicionar um exemplo bônus aqui, que é sobre medicação. Então, quando as pessoas já foram buscar ajuda, já estão em tratamento, estão tomando algum tipo de antidepressivo ou medicação pro que elas estão sentindo, e aí elas ouvem coisas do tipo, mas medicação vicia, mas você poderia estar se esforçando mais para não precisar de medicação. Ou aquelas falas de tipo, fulano, fulana conseguiu superar isso sem medicação, era só você tentar uma terapia alternativa, era só você tentar meditação e coisas assim, que você não ia precisar da medicação. E, de novo, por mais que tenham várias pessoas que conseguem superar alguma situação difícil, algum sentimento difícil, algum transtorno psicológico, usando de terapias alternativas, enfim, vários métodos para se cuidar, isso não necessariamente significa que todo mundo vai ficar bem de tentar essas alternativas. Então, aqui a gente pega uma pessoa que já se deu conta que não tá legal, já foi buscar ajuda, já tá sendo acompanhado por algum profissional que avaliou o caso dela, e a gente diz que essa pessoa não tá fazendo o suficiente, que não é desse jeito que ela vai ficar melhor, e a gente espera que falando isso ela vá se sentir melhor. Então, de novo, a gente acaba colocando a pessoa pra baixo ao invés de ajudar ela a se sentir melhor. Bom, e é nessa hora que eu começo a ouvir as coisas do tipo, tá bom, Priscila, mas eu falo o quê? Pra pessoa se matar? Então, deixa eu falar pra vocês o que você faz com uma pessoa que tá passando por algum momento difícil. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir a pessoa, ouvir a história da pessoa e tentar realmente entender até aquilo fazer sentido pra gente. E fazer sentido não significa que você concorde com o sentimento da pessoa ou que você sentir a mesma coisa no caso dela. Mas você pode estar perguntando sobre a situação até o todo fazer sentido. Então, deixa eu tentar dar um exemplo. Digamos que alguém está muito triste porque derrubou seu sorvete no chão. Por mais que pra você o derrubar o sorvete no chão não seja justificativa pra se sentir assim, você pode tentar entender a justificativa da pessoa pra se sentir assim nessa situação. Então vamos lá. Por que fulano que pra você derrubar o seu sorvete te deixa tão chateado? Ou você sempre fica chateado quando você derruba o seu sorvete ou é só dessa vez? Tá, se você sempre fica chateado, o que acontece toda vez que você derruba o sorvete? Ou se é só dessa vez, o que esse sorvete ou essa situação tem de especial pra você, pra te deixar assim? Então, a partir dali você vai poder formar uma narrativa dos motivos da pessoa naquela situação. Então, quem sabe aquela pessoa tá num dia muito difícil e aquilo ela vê como um erro que ela cometeu de derrubar o seu sorvete no chão, e isso diz que ela é uma fracassada, que não sabe fazer nada direito, porque além de várias coisas que ela já não fez direito no dia, ela ainda derruba o seu sorvete. Então, dentro dessas perguntas, você vai conseguindo construir uma narrativa que vai fazendo sentido. Bom, realmente, derrubar o sorvete faz com que você se sinta fracassado. Realmente, se você está se sentindo fracassado, faz sentido você ficar triste, você se sentir mal com isso. E aí, a partir do momento que você consegue entender a pessoa e validar o sentimento dela de que tá, realmente, dentro desse contexto que você tá me dando, teu sentimento faz todo sentido, você pode ir tentando, juntamente com a pessoa, ver o que pode ajudar ela a se sentir melhor. Então, nesse momento, você conseguiu identificar que se sentir um fracasso é o que mais tá abalando a pessoa naquele momento. Quem sabe você pode ir investigando com a pessoa o que ajudou ela a se sentir um fracasso naquele dia, quais que foram as outras situações e como é que você pode ajudar a pessoa a se sentir melhor. Você pode lembrar ela das conquistas dela, você pode ir tentando entender. A questão é que cada situação e cada pessoa vai precisar de uma coisa para se sentir melhor. Então, todos esses exemplos que eu dei podem ser úteis para várias pessoas se sentirem melhor. Pode ser a questão de exercício, pode ser a questão de medicação, pode ser a questão de alimentação, terapia alternativa, religião, enfim, tudo isso pode ajudar a pessoa a se sentir melhor.
Só que nenhuma opção é útil para todos os casos. Então, se você puder ouvir a pessoa antes para ver o que está chateando ela, te facilita muito para saber qual dessas opções, ou uma outra opção, porque tem várias coisas que podem deixar uma pessoa mal, qual dessas opções pode estar ajudando a pessoa. Então, se você realmente está querendo ajudar a pessoa, a primeira coisa que você deveria fazer é entender o que está deixando ela mal. E eu sei que dá muito a sensação que se você ficar perguntando sobre uma situação ruim, vai fazer com que a pessoa fique mais mal ainda, e isso vai fazer com que a pessoa se sinta pior. Mas não é a realidade. Na realidade, aquele sentimento já tá ali com a pessoa, e você poder ajudar a pessoa a entender aquele sentimento, às vezes ela não tá entendendo direito, a poder falar sobre ele, se sentir compreendida, na realidade faz com que esse sentimento vá sendo trabalhado e vá se esvaziando, ficando mais leve para ela aguentar. Principalmente se ela souber que você entende, portanto, vocês estão dividindo aquele sentimento, você tá ajudando ela a lidar com aquele sentimento e ela não tá sozinha. Bom, espero que com essas dicas rápidas eu tenha ajudado um pouquinho vocês a ajudarem os outros. E lembrem, se vocês fizerem algumas coisas dessas, ou já tenham feito algumas coisas dessas que eu citei, que você não deveria fazer desse jeito, bom, vai lá e pede desculpa pra pessoa, tenta entender melhor, diz que você não sabia. A gente não nasce sabendo lidar com as emoções e, na realidade, a gente não aprende muito a lidar com elas na vida, então a gente vai fazendo o que a gente ouve todo mundo fazer. Então, agora que você tem uma ferramenta um pouquinho melhor para lidar com isso, tenta aplicar ela e vai junto com a pessoa. A questão mais importante em lidar com emoções é você poder entender a emoção do outro, porque aí tá a chave para realmente poder ajudar a pessoa. E caso não tenha nada que dê para fazer para ajudar, você só entender já é uma ajuda gigantesca. E se alguém quiser, eu vou deixar aqui o link do meu vídeo sobre como lidar com emoções difíceis, que quem sabe vai te ajudar um pouquinho também a lidar com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. Então, espero que vocês gostem do vídeo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!